Olha, a gente começa a edição de hoje falando sobre o grave acidente que envolveu 6 veículos na noite desta segunda-feira na BR-277. O acidente foi no perímetro de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. O grave acidente envolvendo 6 veículos aconteceu na noite desta segunda-feira, aqui entre os quilômetros 55 e 56 da BR-277, já no trecho do município de São José dos Pinhais. Nós estamos aqui do lado da pista onde tudo aconteceu, é quem está vindo sentido a capital do estado, sentido Curitiba, altura do KM-56. 6 veículos envolvidos nesse grave acidente que resultou em 2 óbitos. A princípio, um masculino e um feminino. Essas 2 pessoas acabaram não resistindo aos ferimentos após esse grave acidente. 3 caminhões, 3 carretas e 3 veículos de passeio, 3 carros de passeio envolvidos nessa colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros vieram até o local, da Polícia Rodoviária Federal e, claro, assim que os óbitos foram constatados, também a equipe da perícia e também do Instituto Médico Legal. Nós estamos na cena onde tudo aconteceu e por aqui muitos resquícios ainda do que causou essa colisão e depois seguida de chamas, o incêndio que teve. A gente consegue observar nessas imagens do nosso cinegrafista Ricardo Damasceno, uma das carretas desses caminhões aqui, que a gente consegue observar o que o fogo acabou causando. Quem passa por aqui, obviamente que a área toda é interditada, mas as equipes que vieram atender essa ocorrência acabam visualizando essa cena ainda aqui no local. Pista do lado do sentido Curitiba, que a gente observa. Aqui do outro lado também, o Ricardo consegue mostrar pra gente resquícios, a gente vê ainda ali os pneus, as rodas também dos veículos que foram envolvidos. O que foi repassado pra gente pela equipe do Corpo de Bombeiros que veio até o local é que tudo começou quando um veículo que estaria no outro sentido, vindo sentido litoral do Paraná, vindo sentido região de Morretes, região de Paranaguá, foi tentar fazer um retorno num local que é proibido, serve apenas para retorno operacional. Neste momento em que o veículo tentou fazer o retorno, teria colidido com um outro carro e aí um caminhão que vinha atrás tentou desviar e aí em sequência acabou generalizando todo esse acidente após essa primeira colisão e aí resultou com 6 veículos envolvidos. A gente se aproxima um pouquinho mais aqui dessa outra carreta, desse outro caminhão, que a gente observa também o estado que ficou, principalmente após essas chamas, após o fogo ter dado início aqui no local. Algumas vítimas ainda teriam ficado aí encarceradas. 2 óbitos constatados e outras 2 pessoas com ferimentos, mas ferimentos considerados de uma maneira preliminar de leves a moderados, que foram encaminhados a alguns hospitais aqui da região, mas 2 pessoas, um homem e uma mulher, acabaram não resistindo aos ferimentos e por isso, obviamente, que foi necessário que as equipes viessem até o local para atender essa ocorrência. A equipe foi acionada para atender de início uma colisão entre 2 carros, né? E no decorrer do deslocamento até o local, aconteceu outro acidente envolvendo mais 3 caminhões e 2 veículos. Quando a gente chegou no local, tinha chamas, né, num caminhão e posteriormente a gente, no atender da ocorrência, a gente verificou que embaixo desse caminhão que estava em chamas tinha um veículo. Rapidamente, a equipe do Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho para desencarceramento das vítimas. Um dos caminhoneiros ainda conseguiu sair por conta do veículo. O carro onde estavam as 2 pessoas que tiveram o óbito constatado no acidente chegou a ficar prensado entre 2 caminhões. O motorista do caminhão, o caminhão que ficou em chamas, ele conseguiu sair, porém as 2 vítimas que o caminhão prensou contra o outro caminhão, que também o carro se incendiou, eles não conseguiram sair e eles tiveram constatado óbito no local. Preliminarmente, óbito pelas queimaduras, pelo fogo ou pelo acidente em si, tenente? Olha, provavelmente pela dinâmica do acidente, né? Porque foi um acidente que prensou e eles ficaram presos nas ferragens. A pista sentido litoral do Paraná ficou pouco tempo interditada e logo foi liberada. Agora a pista sentido Curitiba, onde nós estamos, e neste momento já passa de 6 horas mais ou menos após o acidente, nós já estamos aí por volta de 3 horas da manhã, já da terça-feira, e as equipes ainda trabalham na remoção dos veículos. A gente observa nessas imagens as equipes que tiveram que vir até o local. A gente sabe que agora sem uma concessionária administrando o trecho,
trecho, né? Há que vir algumas equipes de guincho, de remoção que precisam vir até o local. Seguem aqui ainda equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, e a cena toda desse acidente, dessa colisão, os veículos ainda aqui no local, tudo que acabou se incendiando, né? O fogo que acabou tomando conta também desses veículos. Então, praticamente 6 horas após o acidente, as equipes ainda trabalham para fazer a liberação da pista dessa colisão envolvendo 6 veículos e que resultou em 2 vítimas fatais na noite desta segunda-feira e agora já entrando na madrugada de terça-feira. Com imagens do cinegrafista Ricardo Damasceno, repórter Léo Coelho para a TVCI. Infelizmente, né, as vítimas desse acidente fatal, né, as 2 vítimas fatais, foram identificadas então como a Leales e o Rodinei, casal que residia aqui em Paranaguá. Essa identificação saiu há pouco aí no IML, então, tanto de Curitiba como também tem informação aqui no IML de Paranaguá. A gente lamenta, logicamente, deseja força, condolências aí a toda a família e amigos também, né? Agora, essa situação de acidentes na BR-277, após aí o término da concessão com a Ecovia, de fato, o atendimento fica bem mais precário, né? A gente, logicamente, ninguém gostava de pagar aquele pedágio tão caro, mas precisamos ter de volta uma concessionária para administrar nossa estrada, logicamente com valor melhor, né? Mais justo, mas para ter, justamente em situações como essa, um atendimento mais rápido, né?